João capítulo 11. Quem conhece a história de Lázaro aí? Amém? Então vai ser sobre ele que nós vamos falar. Pastor Jota, pastora Ana Cátia. Pastor Jota está com a gente lá amanhã também, né? Glória a Deus, pastora Ana Cátia. A gente faz essas dobradinhas, essas alianças gostosas, é muito bom, né? Sábado a gente estava lá no pastor Ander, que estava aqui também na segunda-feira. Então a gente vai, glória a Deus, se aliançando. Versículo 1 diz assim: e estava enfermo um certo Lázaro. Fala comigo, de Betânia, fala. Da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, esse que está enfermo, fala comigo, aquele que tu amas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você sabia que Deus te ama? Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte. Fala comigo, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Só até aí. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez glorificar o Teu nome e glorificar o Senhor pela palavra, por tudo que já foi feito, por tudo que já foi lido, mas que o Teu Espírito agora venha, Senhor, com revelação profética para a vida de cada um neste lugar. Meu Deus, o Espírito é aquele que penetra na divisão da alma e do Espírito nosso, Senhor, humano, de juntas e medulas, e é apto a discernir a intenção do nosso coração. Então que essa palavra venha, Deus, a um direcionamento, nortear cada um aqui, Deus, no seu plano e no seu propósito. Deus, revelando o Teu projeto para cada um de nós, ó Pai, e que verdadeiramente nós possamos sair daqui, Senhor, alinhados e fortalecidos naquilo que o Senhor quer de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus, Ele é tremendo, e esse texto aqui, da maneira que eu preguei, eu ainda não preguei dessa forma, nos pontos que Deus colocou no meu coração. E eu quero falar que Lázaro, a primeira referência que tem de Lázaro aqui é o Lázaro de Betânia. Então Lázaro era da cidade de Betânia, uma cidade que era próxima, né? Jerusalém tinha duas, Betânia tinha uma do outro lado e tinha uma que era próxima de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros ali. E eu creio que Jesus gostava de ficar por ali, que estava perto, e era um lugar talvez dele de repouso, até uma casa de retiro para ele, aonde ele comia, onde ele partia o pão, onde ele tinha um relacionamento, onde ele talvez brincava, aonde além dele ser o Jesus todo poderoso, ele também era aquele amigo Jesus, aquele que, né, brincava com uma coisa, com outra, aquele relacionamento de amizade, onde tem. Então elas dão uma referência: Senhor, Lázaro, fala para ele que é aquele que ele ama. Porque eu acredito que devia ter outros Lázaros, que Jesus deve ter passado por ali, devia ter outros Lázaros por ali que ele deve ter conhecido, que era um nome também da época comum. Então é Lázaro, aquele que o Senhor ama. E ela dá uma referência, fala que ele está enfermo. E eu já quero extrair uma coisa para a gente. Muitas vezes é no momento de dificuldade que vem uma demonstração de uma palavra de amor. Muitas vezes quando a gente está bem, a gente não fala, aquele que ama, aquela coisa toda. Mas quando a gente está com alguma dificuldade, a gente consegue demonstrar mais amor. E elas trouxeram essa palavra para Jesus, falando: é aquele que tu amas, talvez para ver se tocava no coração, se o Senhor despertaria dali e sairia correndo e iria lá socorrer Lázaro. Mas a gente que conhece um pouco mais da história, no decorrer da história a gente vai ver que não é isso. E até mesmo porque o Senhor fala que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Então, se tem até essa questão do outro lado de Betânia, que a casa de Lázaro poderia ser do outro lado, que Jesus era caminho de um dia para poder vir e talvez não iria dar tempo, o Senhor já sabia que ele estava morto. Mas eu não quero me atentar aqui com teologia, se era lá, se era cá, se quem descobriu onde era a casa de Lázaro ou não. Mas eu quero
me atentar aqui que o Senhor já tinha falado que essa enfermidade não era para a morte. E o tema daqui é livres. E é justamente sobre isso que eu quero trazer para nós como igreja que nós somos hoje. Nós precisamos ser uma igreja livre em Cristo. Fala para o seu irmão, nós precisamos ser uma igreja livre em Deus. Nós precisamos aí começar a reaprender, talvez, a querer fazer o que Deus quer. Porque por um tempo a igreja aprendeu muito a chegar a Deus, porque Deus pode fazer alguma coisa, mas Deus vai fazer aquilo que eu quero. Deus vai atender aquilo que eu peço. Eu vou colocar minha causa diante de Deus e Deus vai suprir a minha causa. E eu quero falar uma coisa para você. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus supre a nossa causa, que Deus resolve os nossos problemas. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Pastor, como é que é isso? Jesus falou que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E a palavra fala, né? Vamos continuar lendo aqui, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, amava a família toda. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olhando para nós agora, irmãos, no nosso natural, na nossa posição humana, é uma demonstração de amor? Falou que amava, Jesus amava os 3. Na nossa posição humana não é uma demonstração de amor, porque a gente tem uma maneira de amar. A gente ama como o homem ama, a gente ama como o ser humano, mas a palavra fala que nós temos que amar com o amor de Deus. E é isso que nós precisamos reaprender. Como é que é esse amor? Pastor, esse amor então é deixar a pessoa padecer? Aos nossos olhos Lázaro estava padecendo, ao nosso entendimento Lázaro estava morrendo, se não estava morto quando Jesus falou. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8, disseram aos discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá. Aí o Senhor já demonstra o quê? Um outro lado de amor. Ele já vai correr risco pela vida de Lázaro. Ele já passa a não mais cumprir aquele tempo que ele estava ali. Olha para o seu irmão e fala assim: existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes já fala no capítulo 3, pode falar para ele. Mas você entende aquilo ali? Pergunta. Quem entende? A gente lê lá, tem tempo de vida, tem tempo de morte. Quando chega o tempo de morte, a gente faz o quê? Começa a chorar. Tem tempo de saúde, tem tempo de enfermidade, mas quando chega a enfermidade, a gente faz o quê? Começa a chorar. Tem tempo de abundância e tem tempo de escassez. Escassez, todo mundo chora. E na verdade a gente não sabe viver os tempos. Na verdade a gente não aprendeu com Deus a cada tempo. A gente precisa aprender com Deus que tudo que a gente vai fazer e que a nossa vida, meu irmão, nós hoje falamos assim: eu sou a arca da aliança e a minha vida é o lugar onde a presença de Deus habita nessa terra. Ouvi uns améns aí, estão começando a entender. Nós somos, meu irmão, como que eu vou dizer? Eu não vou usar. Nós somos, vamos supor assim, eu queria falar, não queria usar esse termo, um depósito, mas nós somos um lugar, como a pastora Luana falou, um vaso, para a glória de Deus se manifestar, para a glória de Deus se espalhar nessa terra. Deus quer glorificar o nome dele sobre as nossas vidas. E a igreja, ela está na terra para isso, ela tem que expandir. Por que o pastor ele tem uma preocupação com que a igreja cresça? Aí muitos pensam assim: é para ter mais membros, é para ter um volume de pessoas, é para aumentar a arrecadação. Meu irmão, arrecadação, volume de pessoas não diz nada se não tiver a manifestação, se não tiver a glória, se não tiver a presença de Deus na nossa vida.
Quando a gente fala que a igreja do Senhor ela precisa se expandir, a gente está falando do céu, a gente está falando do reino, a gente está falando das coisas de Deus, que precisam crescer, chegar a lugares ainda onde não foram alcançados, chegar a lugares onde perderam a essência do cristianismo, do evangelho, como na Europa, como nos Estados Unidos, que tem crescido o número de ateus, de pessoas que não vê mais essa glória, não estão mais preocupados com isso, ficaram tão intelectuais na sua humanidade, na sua inteligência, na sua capacidade humana, que esqueceram dessa manifestação, e aí a gente fica muito dentro de uma caixinha e colocando Deus, né, como se fosse assim ou assado, porque Deus faz assim ou Deus faz assado, e nós nos preocupamos muito com isso, e não deixamos Deus agir por si, por conta dele, com liberdade, sendo livre para agir nós mesmos às vezes, falando assim: Deus, eu quero que seja assim, que o Senhor faça desse jeito, e que faça assim, assim, assado, faz assim. A gente vai dando as coordenadas para Deus, a gente vai dizendo o endereço, o caminho para Deus, tudo para Deus, mas muitas vezes porque nós estamos presos naquilo que nós queremos, e não buscamos aquilo que Deus tem de melhor para nós. Você veio buscar o que? O que Deus tem de melhor para você, ou o que você quer de Deus hoje? O que você quer? O que você acha que vai ser melhor? O que Deus preparou para você, ou o que você escolheu? O que você acha? Eu tenho vivido o que Deus preparou. Cada dia está sendo melhor. Prova, luta, dificuldade, adversidade, nós vamos passar, porque a Bíblia fala que no mundo teria o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci essas coisas, o Senhor venceu essas coisas. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Vamos acompanhando aqui. Versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Aqui o Senhor já começa a apontar. Meu irmão, a gente tem que estar atento aos sinais de Deus. Às vezes Deus está apontando para o negócio, às vezes o Senhor está dando revelação, mas a gente não tem interpretação. Às vezes o Senhor está dando todos os sinais que nós queremos, mas nós estamos tão focados naquilo que é natural, que acontece de ordem natural, que muitas vezes nós tiramos os nossos olhos do mundo espiritual e dizemos que somos espirituais, e que cremos em Deus, e que Jesus está no controle, e que a gente crê que Ele pode fazer. E eu vou falar para você, nós cremos que Jesus pode fazer muitas coisas. A pastora acabou de citar um caso aqui, que aos olhos de alguns é impossível, mas eu creio que Deus pode fazer, curar ele, restaurar ele. Mas em todos os casos, a gente tem que confiar que Deus vai fazer e cumprir o querer e a vontade dele, porque esse vai ser o melhor. Mas Deus, a palavra fala: agrada-te do Senhor, e Ele faz o quê? Concede o desejo do nosso quê? Coração. Porque quando nós nos tornamos, né, agradáveis a Deus, eu creio que a gente começa a se alinhar com Deus. É quando o pai sabe o que é melhor para o filho, e ele conduz o filho ao lugar seguro, ele conduz o filho ao lugar certo, ele conduz o filho de uma maneira onde o filho tem confiança. Eu vivi isso esses dias, não sei onde que eu contei isso, mas acho que eu já contei em algum lugar esse testemunho aqui. Eu estava ensinando meu filho a nadar. Meu filho me vê como professor de futebol, que eu sou professor de educação física, me vê como professor de basquete, me vê como professor de vôlei. São as escolinhas que eu dou. Aí eu estou chamando ele para o mar, para vir para o fundo, para ele tirar o pé dele, para ver se ele já consegue nadar um cachorrinho, dar umas braçadinhas ali. Aí ele: pai, você falou que vai me botar na natação, deixa eu chegar na natação então, que aí eu vou nadar, que aí lá vai ter um professor. Aí eu falei: ô filho, seu pai é professor de natação. Professor de natação?
Eu falei, eu e sua mãe somos professores de educação física, já é professor de natação, de vôlei, de handebol, de academia, de ginástica. Ah, minha mãe é professora de ginástica, mas eu nunca vi minha mãe dar aula de natação. Eu falei, mas ela também é, e eu também. Vem. Ele pegou, me deu a mão e foi. Muitas vezes nós precisamos reconhecer verdadeiramente quem está nos conduzindo. Ter a certeza e a convicção daquele que nos conduz. Eu fico, meu filho, eu fui um lugar seguro para ele. A gente precisa conhecer mais de Deus, para a gente ter a nossa confiança em Deus. É o relacionamento do filho com o pai. O pai está para se revelar para você. Eu me revelei para o meu filho, para ele foi uma surpresa. Você é professor de natação. Deus tem coisas a nos revelar. E às vezes a gente está temendo, a gente está achando que Deus não vai fazer. A gente acha que não vai acontecer. A gente precisa se libertar dessa situação que a gente viveu esse tempo. Do evangelho que muitas vezes, você para conseguir isso aqui, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E Deus está falando, não, é só você me conhecer. É só você saber quem eu sou de verdade, mas só nós conhecemos Deus. Eu falo para você, meu irmão, eu estou com Deus, mas cada dia eu quero conhecer mais Ele, porque Ele tem um infinito, Ele tem algo para me revelar que eu ainda não sei. Ele tem coisas mais majestosas e mais gloriosas para me revelar que eu não sei. E eu quero mergulhar nisso, eu quero entrar nisso. E eu creio que Jesus estava trazendo isso para os discípulos. Eu creio que Jesus estava trazendo isso para Marta. Jesus estava trazendo isso para Maria. Jesus estava trazendo isso para o povo judeu, para eles começarem a entender. E existe uma coisa que talvez a gente não parou ainda para perceber. Parece que Deus tem um relógio espiritual que a gente não consegue discernir. Por isso que eu falei de tempo. Parece que Jesus chega atrasado lá no negócio, né? Jesus estava onde? Na ceia. Atrasado que eu falo para curar Lázaro. E aí Jesus está na ceia lá com todo mundo. Acaba o quê? Na ceia não, perdão, no casamento. Lá com todo mundo. E aí chega o momento que acaba o quê? O vinho. E vem a mãe dele desesperada. Aí, acabou o vinho, ajuda eles aqui, faz alguma coisa. E ele fala o quê? Mulher, ainda não é chegado o quê? E aí, como é que a gente vai agir de acordo com a hora de Deus? Pastor, me revela isso aí. Eu quero falar uma coisa. Eu estou buscando isso para a minha vida. Busca você para a sua, meu filho. Busca você para a sua. Nós temos que começar a saber a hora de Deus na nossa vida. A hora de se lançar, a hora de se entregar, a hora de se dar, a hora de se doar. Porque muitas vezes a gente está preocupado com a nossa hora e trazendo Deus para o nosso tempo, querendo que Deus faça conforme nós queremos, agindo dentro das 24 horas que nós temos. Nós colocamos Deus dentro das nossas 24 horas e falamos assim, eu vou fazer tantas horas para isso, tantas horas para aquilo, como se fosse o suficiente para Deus. Às vezes 5 minutos na presença de Deus vai ser tão glorioso na tua vida que num tempo espiritual aquilo vai refletir muito mais, talvez, do que 10 minutos. Está conseguindo entender, amém? Porque o tempo com Deus, eu acho que ele tem que ser proveitoso. O tempo com Deus você tem que extrair alguma coisa. Ainda que você gaste um tempão ali, no final daquele tempo, em 3 minutos o Senhor fale tudo o que você precisava ouvir, que você ficou 3 horas buscando a Deus. Mas nos 3 minutos finais, foi tudo que você precisava ouvir. Mas aquele tempo não era necessário para Deus, mas era necessário para mim, e talvez era necessário para você. Quando nós às vezes achamos que nós estamos buscando a Deus e aquele tempo é necessário para Deus, não, aquele tempo é necessário para mim. É isso que a gente precisa começar a entender. Que muitas vezes o tempo que eu estou doando para Deus, a gente está achando, pô, eu estou alegrando o coração. Aquilo está sendo bom para mim, irmãos. Aquilo está sendo bom para mim, aquilo está me edificando, aquilo está me fortalecendo. Aquilo está limpando os meus ouvidos, eu não vou mais ouvir a voz de Satanás. Aquilo está curando a minha vista com uma visão humana, me dando uma visão espiritual. Aquilo está alimentando meu coração, incendiando meu coração, que se Jesus eu estiver num caminho, Ele aparecer do meu lado, o meu coração vai queimar. Talvez eu não vou precisar trilhar um caminho todo, ouvir Ele pregar, repregar, falar de novo, aí convidar Ele para minha casa, aí Ele vai partir o pão. Quando Ele partir o pão, aí eu vou, Jesus está falando, Deus está aqui. Muitas vezes nós andamos assim. O Senhor está o tempo todo do nosso lado, nos conduzindo, falando conosco. Ele está apontando para os sinais, Ele está apontando para as coisas. Mas porque nós formamos Deus. Eu quero falar para você, a Bíblia te dá um panorama de Deus, mas Deus é muito mais.
do que você pensa, do que você imagina, do que você já ouviu. Não, pastor, eu ouvi um pregador que falou de Deus de um tal jeito. Eu quero falar para você, pode ser o Billy Graham, pode ser qualquer outro pregador aí, de nome aí, da hora agora, pode ser quem for. Deus é muito maior do que tudo e do que todos. Ele tem coisas novas para fazer nesse tempo. Ele tem coisas novas para fazer na sua vida. Ele tem coisas novas para fazer na minha vida. Ele tem coisas novas para fazer aqui na Vida Plena. Ele tem coisas novas para fazer lá no programa lá, meu J Filho. Ele tem coisas novas para fazer lá no Nazareno. Ele tem coisas novas para fazer na tua casa. Ele tem coisas novas para fazer no trabalho. E às vezes não vai ser da forma que você imaginou. Às vezes não vai ser da forma que você conduziu, que a sua mente projetou. Mas é algo que Deus vai te revelar ali. O plano dele, na hora dele. Vai falar, meu Deus, mas eu fiz tanta coisa. Eu fiquei tão preocupado. E foi tão assim, tão simples. Mas às vezes vai ser dessa forma que Deus vai fazer. Aleluia. João 7, só para a gente ler essa questão aqui do reloginho de Deus. João 7, capítulo 6, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Você está vendo como é que ele sempre vai falar? Ele vai trazendo, ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é chegada a minha hora. Parece que tem um cronograma, um relógio no céu. Mas o que talvez isso quer afetar? O que isso quer trazer para nós? Quer ver um negócio? Quem tem neto aqui, filho pequeno ou menor, ou assim, que às vezes você está vendo ele indo ali e fala assim, eu quero ver o que ele vai fazer. Quem cruza o braço e espera. O relógio dele está normal. Mas o seu, você sabe que até ali ele pode ir, mas dali ele não vai passar, porque você vai correr, vai pegar ele, e se ele tiver de cair de fazer qualquer coisa, você vai fazer o quê? Segurar ele. É ou não é? É assim ou não é? Tem uma pessoa lá em casa que falou assim, rapaz, esse segundo filho de vocês, ele é muito espertinho, ele sobe, ele desce, ele pula, ele cai. Porque a gente tem um primeiro, a gente fica meio naquele assim, né? Mas o segundo eu já deixei para ver. Ele sobe no sofá e a mãe, amor, vai cair. Aí eu falo assim, calma, eu estou aqui do lado dele. Eu fico ali, ó, do ladinho dele. Aí ele está lá, com a perninha. Aí cai, escorrega. Aí pai, eu falei, você que estava querendo aprontar, vai, daqui a pouco ele vai. Ele tenta, ele sobe no sofá. Aí quando ele sobe, ele olha para a cara dele, ele olhava que agora ele já sobe e vai assim. Somos igual nós. Quando a gente consegue, quando Deus está do nosso lado, falando, vai filho, vai mais um pouquinho, persevera, vai, eu estou contigo, vai. Aí você tenta, você cai, pai, me ajuda, eu estou aqui, vai. O desafio, você cresce, você amadurece, você passa a vida. Então o tempo de Deus é chegado. Claro que se ele fosse fazer qualquer coisa na mesma hora, eu ia segurar ele. O que você pensa, que Deus te abandonou, que Deus virou as costas para você? Talvez a Marta, Maria estava pensando de Deus, poxa Senhor, a gente vai ler aqui agora, se tu tivesse aqui, Senhor, se o Senhor tivesse, eu teria certeza que teria acontecido. Às vezes a gente está nessa. Quem era Lázaro? Era da onde? Lázaro de Betânia. Vamos prosseguir aqui. E eu quero já pular para cá, para o versículo 21. Versículo 21 que diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria o quê? Fala aí, será que Deus chegou a tempo na tua vida? Olha para a pessoa que está do seu lado. Pastor, Deus tem que chegar a tempo? E aí? Será que era o tempo ou não? Será que Deus chegou a tempo? Olha, ainda bem que Deus chegou a tempo na minha vida. Porque senão talvez, eu não sei. Deus chegou a tempo na tua vida, Estela? Glória a Deus. Ele não chegou a tempo, ele chegou no tempo. É a hora, é o momento. Para a gente, muitas vezes a nossa fé, Deus ele quer trabalhar muitas vezes no ápice da nossa incredulidade. Pastor, Deus levou. Maria falou o que? Marta falou o que? Senhor, se meu irmão não tivesse aqui, tu não teria morrido. A fé dela tinha acabado, estava até ali, que Lázaro estaria vivo se Jesus estivesse ali.
a fé dela teve um limite. Dali para lá ela não creu mais. Muitas vezes a nossa fé ela tem esse limite. Nós colocamos esse limite na nossa fé. E eu vou falar uma coisa. Fé verdadeiramente é coisa de louco. Porque quando essa passagem ela me confrontou muito. Porque às vezes a gente fica naquela fé segura, né? Naquela fé, não, tem que ter fé, mas a gente tem que fazer isso, tem que fazer por aquilo. Mas para acontecer coisas extraordinárias, só quando a gente faz, a gente espera mesmo o impossível acontecer, meu irmão. E eu sei que tem gente que é assim. A gente ouviu uns testemunhos lá na igreja, essa ceia que teve lá, que a gente tirou um dia, pegou os testemunhos desse mês de janeiro, que Deus assim abençoou sobremaneira, abriu porta, faculdade, gente comprou casa, família sendo salva, gente sendo curada, glória a Deus. Grandes coisas aconteceram ali naquele lugar, e o povo foi testemunhando tudo que foi fazendo, porque eu tenho falado um mês só sobre de andar na presença de Deus, só isso. Só de andar na presença de Deus, porque quando a gente está na presença de Deus, a gente está ali, e tudo vai vindo, sabe por quê? Ele é Deus. Deus atrai as coisas boas, as bênçãos, sim ou não? Então se Deus ele é o dono, né? Se tudo que se aproxima dele, se ele traz, se ele puxa, o que acontece? Eu vou no sentido de Deus. Quando fala assim, as bênçãos eu acredito que então quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou me aproximando de Deus, as bênçãos vai pegando aqui, vai batendo aqui, vai chegando, vai respingando em tudo quanto é lugar da nossa vida. Amém? Mas tem gente que quer ficar parado, né? Esperando a bênção chegar aqui, de costa para Deus, tentando agarrar a bênção. Ai, passou. Essa não deu. Não deu essa aqui. Precisa. Você é filho de Deus. Deus tem algo especial para a tua vida. Deus vai abençoar a sua casa. Pastor, mas minha casa está só Jesus, só misericórdia. Mas essa casa estava um rebuliço, um chororô, meu irmão. Um chororô. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus te ama. Ele amava Lázaro, fala. Presta atenção nisso, fala. Então nós vamos agora para o versículo 32. Vamos entendendo. Pois tendo Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão, o quê? Eita glória. Mas elas tinham fé ou não? Sim ou não? Mas tinha uma fé até certo ponto. Se tu estivesse aqui, é o nosso natural. É o nosso natural, a gente tem uma fé às vezes até certo ponto. E a gente às vezes, né, pode, pô pastor, mas isso aqui é um caso de morte, pastor. Daqui a pouco vai ter um monte de gente orando para ter gente ressuscitando aí e tal. Meu irmão, se Deus mandar, é Deus que mandou, Ele vai, Ele faz. Eu creio nisso, amém? Porque tem a hora, o relógio de Deus. Se Deus chamou também, você pode orar 5 horas que não vai ressuscitar ninguém, meu irmão. É a hora, o relógio, é o modo de Deus. E Deus vai revelando, Deus vai apontando para isso. Deus vai apontando. Versículo 36. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que esse não o quê? Morresse. O povo também parecia que estava crendo, estava acreditando. Mas Jesus muitas vezes vai tirando o meio. Filho, tu chegou até aqui, não chegou? Só que eu quero te levar mais alto. E às vezes Ele vai tirar o nosso pé daqui para a gente poder bater asa e voar mais alto como uma águia de verdade. Ele foi trabalhando em todo mundo e Ele foi ouvindo cada um. Mas Ele falou que o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou o quê? Desse? Ele já tinha apontado lá. Ele já tinha falado com os discípulos. Ele já tinha demonstrado que Lázaro iria acontecer alguma coisa com ele. Então muitas vezes na nossa vida o Senhor está mostrando, está apontando. Depois que acontece tudo, que a gente vai começar a entender o plano e o propósito de Deus. Mas quando a gente está enfrentando aquele momento difícil, na nossa humanidade, às vezes na nossa fragilidade humana, a gente não consegue se fortalecer. E falo mais, muitos não conseguem hoje nem ouvir uma palavra de um pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, porque ele acha que ele já sabe tudo. Ele entra na caixa dele, ele, não, isso eu já sei. Você vai dizer isso? Tem muitas pessoas, pastor, que às vezes a gente vai, procura, não, já sei tudo que o pastor vai falar. Eu já conheço, já sei tudo. Ele vai chamar a falar isso, falar aquilo, não quero nenhuma palavra direcionada por Deus, não quero nenhum destino, não estou buscando nada. Elas se colocam entre elas mesmas e elas já acham da capacidade que já vai acontecer.
Se Deus fosse pela capacidade de Marta, que amava tanto seu irmão, pela capacidade de Maria e pelo povo que estava ali, talvez ele tinha desistido ali pelo meio do caminho. Mas ele tinha um propósito. Fala assim, Deus sempre tem um propósito. Em tudo que acontece na nossa vida, Deus sempre tem um propósito. Difícil a gente processar isso, porque Deus sempre quer glorificar o nome dEle. Deus sempre quer exaltar o nome dEle na nossa vida. Então fala, por que Ele não fez isso? E aí Jesus fala o quê? Não te hei dito, versículo 40, se creres verás a glória de Deus. E aí eu já vou direto aqui para os finais aqui. Quando Jesus falou, clamou em grande voz, Lázaro, vem para fora. O defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados ou atados com faixas, e o seu rosto envolto de um lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o, deixa-o ir. O milagre aconteceu, amém? Amém? O que aconteceu com todos esses conceitos de fé que Maria teve, que Marta teve e que o próprio povo judeu teve? Foi um conceito que foi desmontado. Que se Jesus estivesse ali com a sua presença humana, Ele poderia ter feito. Muitas vezes a gente só acha que Deus está agindo quando alguém chega assim, ó, eis que te digo isso, aquilo que Deus vai fazer é sensato. A gente acha que a nossa oração muitas vezes não vai ter efeito. A gente acha que muitas vezes eu estou aqui na igreja louvando, parece que Deus não está me vendo. Você acha que Deus muitas vezes não está vendo o teu choro, que Deus não está vendo. A gente precisa se libertar disso e entender que nós somos filhos de Deus e nunca vamos ser esquecidos. Deus está sempre olhando para cada um de nós. A gente precisa ser livre desse conceito. Nós somos príncipes, o Senhor falou que vai ter trono, que nós vamos assentar com Ele. Ele está nos esperando, Ele está nos chamando. Agora eu quero ser esse filho de Deus. Eu quero me projetar para Deus. Eu quero receber isso de Deus. Eu não estou usando Deus só pelo que Ele é. Jesus teve que vir aqui para curar, mas teve um homem que falou assim, Senhor, manda só uma palavra sua e para mim já basta. Ele fala o quê? Não vi tamanha fé em Israel. Vai. E o milagre aconteceu, sim ou não? Sim, então, é o Senhor querendo projetar aqui dentro algo que já existe aqui. É a nossa fé, meu irmão. Nós temos que ser alicerçados nessa fé em Cristo. Nós temos que ser alicerçados com uma fé gloriosa, onde a nossa visão humana, o que a gente ouviu, o que a gente viu, ou até mesmo o que a gente sentiu, não vai mudar o que Deus gerou aqui dentro. Aleluia! É o que Deus gerou aqui dentro, não é o que está sendo gerado aqui fora. O céu estava desmontando aquela fé que tinha sido gerada, que quando Jesus passava ele tocava, que quando Jesus estava ali ele fazia. Isso tem que ser desmontado dentro de nós. Que nós somos filhos, nós temos um relacionamento com Deus. E aí a nossa história muda. Fala assim, cuidado que Deus pode te dar um codinome ou mudar algumas coisas na tua vida. Fala. Quem tinha apelido aqui quando era do mundo? Que se converteu? Não precisa falar teu apelido não vou perguntar não, pode ficar tranquilo. Teve gente que já fez assim, ó. Lázaro era Lázaro de quê? De Betânia. Vamos agora para João 12, pula uma página aí. Versículo 9. E muita gente versículo 9, soube que ele estava ali, e foram, olha esse texto aqui, irmãos, não só por causa de, mas também para ver, fala comigo, vírgula, está escrito aí de Betânia, o que vem depois? Lázaro o quê? A quem ressuscitou dos? Então aquele Lázaro que era conhecido de Betânia passou a ser Lázaro que foi o quê? Que ressuscitou dos mortos. Quem te conhece como de Rio das Ostras, um dia vai te conhecer pela glória de Deus que vai descer sobre a tua vida. Não vai ser só pela cidade, pelo endereço da tua cidade, mas o endereço da tua morada celestial agora.
Você está conseguindo entender isso? É isso que nós precisamos entender. Que muitas vezes nós temos uma referência terrena e Deus quer nos dar uma referência do céu. A gente não pode viver nas nossas referências terrenas, a gente tem que buscar de Deus uma referência. Eu não quero ser passado por ali e só ser conhecido. Aquele ali é o professor Fábio, aquele ali é o Fábio dali no Terra Firme. Não, aquele ali é Fábio, é um homem de Deus. Aquele ali é o Ângelo, um homem de Deus. Aquele ali é o J. Filho, é um homem de Deus. A Ana Cátia é uma mulher de Deus. A Luiana é uma mulher de Deus. O Isaac é um homem de Deus. A Estela é uma mulher de Deus. Seu nome? Vitória, mulher de Deus. De Deus. Olha, você tem que ver o que Deus fez na vida dele. Olha, quando ele fala, quando ela fala, ou quando ora, não sei, quando está perto daquela pessoa, tem um negócio bom que ele fala, que faz, que envolve. Meu irmão, as pessoas vão atrair, viu? Olha só, não, pastor, toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, mas as pessoas não passavam isso só mais por causa de Jesus, passaram aí por causa de Lázaro. Sabe por quê? O Senhor já estava preparando o caminho, porque hoje como que as pessoas vêm para Cristo? É através da minha vida, é através da tua vida, mas nós precisamos ter, meu irmão, uma referência do céu, um milagre, alguma coisa que Deus gerou em nós, para que nós possamos glorificar o nome dele e exaltar, porque o Senhor falou assim: o Filho do Homem vai ser glorificado na vida dele. Deus quer glorificar ele nas nossas vidas, e nós precisamos sair desse conceito, talvez de fé, que limita, que faz, que fala assim: eu não vou falar para aquela pessoa Jesus não. Sabe por quê, pastor? Porque aquilo ali a gente já cansou de falar. Eu não vou fazer mais isso não, pastor, porque eu já cansei de fazer. O pastor lançou um jejum na igreja. Já fiz tanto jejum, já fiz tanta coisa. Agora deixa para quem está chegando aí. Jesus quer fazer mais coisas. E quando Jesus se apresenta, sabe o que essa pessoa fala? Senhor, não vai dar tempo mais, né? Não vai acontecer mais nada, porque o Senhor tinha que estar aqui antes. Agora não dá mais tempo. Sabia que tem gente que parou o ministério porque acha que não dá mais tempo, pastor? Tem gente que está parada aí que acha que não dá mais tempo. Não, Deus prometeu lá atrás, mas eu acho que esse não é ministério para mim não. Tem gente assim. Vai ressurgir hoje. Você vai se livrar dessa questão, desse não na tua vida hoje. É hora de você desatar. É de você sair do Lázaro de Betânia para o Lázaro que ressuscitou dos mortos. Porque lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, sabe o que ele fala? Abre comigo aí, por favor. Se minha esposa já puder subir no pessoal. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como outros também, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito quê? Amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares aonde? Celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, Deus nos chamou para esse momento de glorificação, de exaltação, de engrandecimento do nome dEle. E eu, de um período para cá, eu tenho ouvido muito isso. Não sei se o pastor Ângelo ouve muito isso, mas tem muita gente hoje com um conceito próprio de Deus, não é nem de igreja não, mas de Deus, como se Deus já fizesse tudo de uma forma só, como se Deus operasse tudo de um jeito que a gente já sabe, que eu não vou crer mais até ali, que eu não vou, eu fui fazer isso, mas não deu certo, eu fiz aquilo, mas não deu. Aquilo que pode ser uma porta de emprego, eu fui procurar. Pode ser alguma pessoa que eu estou orando, parece que o negócio só está dando errado. Não tá, pastor, parece que quanto mais eu estou orando, a situação está piorando. Meu irmão, você tem que crer até o final, até o limite. Oh Deus.
Você tem que entender que Deus, ele vai agir, que ele vai operar, que ele pode pegar uma pessoa que está morta, que está fedendo, ele pode trazer ela, fazer limpinho e falar assim: pode desamarrar ele, agora deixa ele ir, porque ele vai glorificar o meu nome, ele vai exaltar o meu nome. Deus está levantando os Lázaros desse tempo para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Lázaro muitas vezes representa um tempo de Deus na nossa vida. Um tempo que a gente precisa morrer e nascer de novo e ressuscitar de novo, para os sonhos, para os projetos de Deus, para glorificar a Deus. Para as irmãs dele, aquele irmão já estava morto, e era um irmão que elas amavam e que o próprio Jesus amava. Só que Jesus falou o quê? Eu creio que Jesus entendeu assim: eu amo, eu continuo amando, só que agora eu vou amar e eu vou glorificar o meu nome na vida dele. Deus nos ama não só por amor, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus ama todas as pessoas, mas algumas estão nascendo para glorificar o nome do Senhor, estão se libertando, estão deixando as coisas, estão deixando de lado, estão se desatando, e elas estão nascendo para glorificar o nome do Senhor, todos de toda maneira, mas só alguns ele está levantando para glorificar o nome dele, está vindo ao encontro, muitos daqueles que o Senhor estava aqui, estão aqui dentro hoje, estão neste lugar hoje. A tua vida é para a glória de Deus, o teu andar é para a glória de Deus, o teu falar é para a glória de Deus, o teu agir é para a glória de Deus. Deus se levantou para glorificar o nome dele. Aleluias. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Oh Deus, eu creio, Senhor. Lázaro de Betânia, agora tem um Lázaro que ressuscitou, que as pessoas estavam indo lá para ver Jesus, mas também estavam indo para ver Lázaro. E as pessoas vão vir na igreja para ver Jesus, mas sabe por quê? Porque você é o reflexo da glória dele, você é o reflexo da presença dele, lá na tua empresa, lá onde você trabalha, lá na tua rua, lá onde você vai estar. As pessoas vão vir até Jesus, as pessoas vão conhecer Jesus, porque elas reconheceram aquilo que ele fez na sua vida, aquilo que ele fez contigo. O Senhor está levantando uma geração que está preparada para isso. E ei, pastor Ângelo, espera, porque essa igreja não vai dar mais, porque o Senhor está levantando essa geração para atrair, vai atrair a glória de Deus, e as pessoas vão vir com o seu conceito de fé, e Jesus vai falar assim: é outro, não é dessa forma, não é desse jeito, não é assim. Eu sou o Deus do impossível. Possível vem, aleluia, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está.